Olá, estamos mais uma vez aqui no programa De Tudo Um Pouco, na TV Carioca da Gema. Você que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar e dar o seu like. Nós temos hoje, pela segunda vez no programa e com muita satisfação, aquele que foi o precursor, o criador, o desenvolvedor do quê? Do Baú do Esporte da TV Globo, que começa lá na primeira década do século e até hoje faz sucesso. E ele está aqui conosco para falar sobre material audiovisual, sobre história do futebol em termos audiovisuais e também do esporte brasileiro. Ele que tem muita experiência, trabalhou tanto tempo lá na Globo e vivenciou muita coisa que vai nos contar aqui nessa nova oportunidade. Uma satisfação tê-lo aqui, Duda Magalhães. Sérgio, obrigado, prazer. Já me sinto em casa, né? Segunda vez. E é bem legal, né? Poder passar essa experiência. Foram quase 30 anos trabalhando no Centro de Documentação da TV Globo, mais ligado ao esporte, né? Mas eu, no meu início, em 1990, quando eu cheguei com 19 anos, eu, de certa forma, eu trabalhava com todos os jornais, então eu não trabalhava só com futebol. E a riqueza, né, que o acervo tem, o conteúdo, eu percebo assim que, de uma certa forma, não só na TV Globo, mas no Brasil, as pessoas não dão tanta importância quanto realmente o arquivo merece, porque ali tem a história, né? Ali você encontra as informações, você tem tudo, como eu disse, uma história e, assim, você percebe vários hiatos, você percebe buracos, assim, até na maneira de pesquisar, porque nem sempre você tem umas ferramentas, nem sempre você tem um meio, você pensa, poxa, o acervo da TV Globo deve ser o tapete vermelho, mas não, ali o próprio Baú do Esporte, quando eu descobri os filmes, eram os filmes que estavam perdidos no galpão, empoeirado, e que nem a própria direção do Centro de Documentação dava valor devido àquilo, achava que aquilo era lixo, era feio, quando na verdade ali que estava o tesouro, né? A cereja do bolo. Perfeito. Você tem uma situação em relação à Rede Globo, por exemplo, a Rede Globo ela é de 1965, né? Sim. Quer dizer, e você, de repente, você falou aqui, inclusive naquela outra oportunidade, que a partir de 1977 houve uma preocupação, quer dizer, você está falando de 12 anos de história. Já é um hiato, né? Que é um hiato impressionante. E se você observar, no futebol brasileiro, a falta de preocupação em se guardar as coisas, você tem problemas, por exemplo, na parte de entretenimento com novelas que se perderam ao longo do tempo, na parte de entretenimento também com relação a shows, a determinados eventos que eram feitos musicais, etc. No futebol, por exemplo, há uma outra coisa que é com relação aos jogos, né? Porque você tem uma dificuldade no Brasil, por incrível que pareça, você não encontra um jogo de clube brasileiro de 1974, 1972, você encontra gols, fragmentos, pequenos compactos. Por quê? Na verdade, o público mais jovem pode não saber, mas esses jogos passavam, e tinham videotape, e eles eram compostos, e não era só numa emissora, você muitas vezes, eu curiosamente ouvi uma determinada vez numa pesquisa na Biblioteca Nacional, tinha um jogo Vasco-Flamengo em 77, foi um jogo até que foi 0-0, e você tinha aquela programação do dia. O jogo ia ter o replay na TVE, o jogo ia ter replay na TV Tupi, ia ter replay na TV Rio, alguma coisa assim, ia ter um compacto na TV Globo, ia ter em todos os lugares. Ninguém tem o jogo, ou seja, ninguém conservou isso. Esse talvez seja um grande problema das pessoas não terem a dimensão de que muitas vezes você não tem que editar algo que tem na sua magnitude aquilo que aconteceu no dia, no espetáculo, etc. Você não pode, eu vou guardar só aquele evento específico, vou guardar só aquele show específico. Não, você tem que guardar o todo, porque aquilo ali vai fazer parte de inúmeras vidas ao longo do tempo. Claro, não, e exatamente por aí. A falta de critério na época de como é que seria guardado ficou muito aleatório. Então, você pode ter um jogo inteiro, mas pode ser numa outra partida só tem os gols, ou pode ser que você não tenha nada. Eu acho, assim, hoje, a tecnologia
ajuda bastante, entendeu? Para você poder acervar, poder ter uma forma de guardar. Mas a preservação, né? Por exemplo, vamos lá, o acervo da Globo, 77. Então, entre 65 e 77, a parte de futebol, por exemplo, as novelas, você não tem as novelas guardadas. Você tem lá na TV Globo, por exemplo, você guardava o primeiro e o último capítulo. Pois é. Entendeu? Qual é a lógica disso, entendeu? E aí você fica, assim, sem saber. Você, será que tem? Será que não tem? E muitas vezes você, numa pesquisa, você não tem as informações completas, entendeu? Você vai ver lá, tá escrito... Ainda mais o material mais antigo, tá escrito uma retranca, Flamengo e Vasco, mas não diz quanto é que foi, às vezes não tem nenhuma data, aí você assistindo e pelo conhecimento que a gente tem, tenta achar. Você tenta amarrar e conseguir cadastrar aquilo com mais qualidade, né? Com uma informação mais completa. Exatamente. Se você observar, Duda, vamos dizer, você tem uma TV... Nós estamos falando da Globo porque você trabalhou muitos anos na Globo. Então vamos nos nortear aqui pela programação da Globo. A novela tinha que ser conservada. O Jornal Nacional, o Jornal Hoje, o Jornal da Noite, o que fosse, tinha que ser conservado. As resenhas tinham que ser conservadas. E os jogos, os eventos esportivos, se eles passaram na emissora é porque eles tinham um apelo. Por exemplo, vamos dizer que você tenha acontecido um jogo específico. Esse jogo não passou na Globo, mas a Globo foi lá e fez um compacto do jogo no final. Aquilo ela conserva, porque se ela fez um compacto, porque aquilo tinha público e tinha relevância. O que me parece que aconteceu ao longo do tempo é isso. Novela, bota o primeiro e o último. Jornais, eu não sei se todos os jornais foram conservados. Não, vamos conservar só um por semana. Eu não sei exatamente como a coisa é feita. Então, por exemplo, como era feito na minha época, quando eu cheguei, em 1990. Tá. O Jornal Nacional era guardado na íntegra. Era o padrão. Agora, os outros jornais, você fazia uma seleção do que seria considerado importante uma edição para ficar guardado. Então, nós chamávamos até isso de montando jornais. Então, as matérias, você não tem um jornal da Globo guardado na íntegra, você não tinha um RJ... Jornal Hoje, um RJTV, um Bom Dia Rio, um Bom Dia Brasil guardado na íntegra. Todos eram, assim, matérias que você pensava dentro do seu critério, aí era da cabeça de cada um, entendeu? O pesquisador lá, no caso... Qual é o critério? Exatamente, é muito individual, né, cara? É muito individual. Pois é. E com o futebol, qual sendo o critério? Porque você em determinados anos você não tem praticamente nada. Em determinados anos você tem... Agora, aqui nós vamos ter nesse período aqui os jogos completos, por exemplo. Eu sou Vasco e não vou guardar nada do Flamengo. Então, eu não vou guardar nada. Não, aquele time ali eu não gosto. Então, o que passa na cabeça da pessoa para fazer? Então, esse é um problema muito sério, porque, por exemplo, você vê, muitas vezes há determinados atletas de futebol, que eles passaram pelo futebol e, de repente, aquele jogo específico foi o jogo da vida deles. De repente, se você tem aquilo tudo arquivado, chega numa hora, um atleta desse vai dar uma entrevista na Globo, ele vai falar sobre alguma coisa, e aí, o que vão dizer? Não, peraí, esse material aqui nós temos. Por exemplo, o gol do Fio Maravilha, que levou a música... de 72. E aí? Você sabe que esse gol... Na verdade... Ele tem no Arquivo Nacional. Esse gol não existia, né? Lá na Globo. E aí, nessa descoberta desses filmes que acabaram se fazendo parte do Baú do Esporte, que esses filmes também, na realidade, eles eram restos da edição. Sim, já era a edição da edição. Era o rabo do filme ali da história. Então, às vezes, cara, você tem o lance, na hora que a bola vai entrar... Para, entendeu? E se perdeu, e ficou perdido. Fala assim, Duda, cadê o 6-0 do Botafogo no Flamengo? De 72 também, né? Claro. Aí dizem, você que queimou aquilo lá, né, Duda? Você é flamenguista, você queimou aquilo lá. Então, assim, essa falta de visão, a história, por exemplo, da TV Manchete, dizem que a TV Manchete, o começo do fim dela, foi... ter usado as fitas do jornal do dia anterior
para gravar o jornal do dia seguinte. Então, cadê a preservação? Foi se perdendo, ficou sem história. Pra você ter uma ideia, a Globo, ela começa a apresentar aquele programa Gols do Fantástico em 1972. Então ali, se você tivesse um mínimo de preocupação em conservar, olha, nós vamos conservar o programa do Fantástico na íntegra, todos eles. Ah, não, mas houve incêndio. Aquela história, vamos ficar sempre na história do incêndio. Não, pera, o tempo todo é um incêndio. Então, peraí, não é porque o incêndio não pegou todas as coisas de todo momento, 65 até 76, quando ele aconteceu, ou considerando o primeiro incêndio que foi em 72. Ele pegou determinado tipo de material que estava lá. O que acontece é o seguinte, havia uma preocupação, bom, programa do Fantástico. Poxa, isso é um programa que a Rede Globo está buscando que ele faça sucesso e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos guardar esse programa na íntegra. Fantástico é de 73, se eu não me engano. 73, isso. Os gols que na verdade não eram gols do Fantástico, eram gols da rodada, depois viraram gol do Fantástico, eles começam em 72, se eu não estou enganado. Que a Rede Globo, ela fazia o seguinte, ela apresentava os gols e apresentava um compacto. Eu me lembro, por exemplo, o jogo que o Flamengo foi campeão em cima do Fluminense da Taça Guanabara de 72, com 3 gols do Caio Cambalhota. Eles anunciam assim, Flamengo e Fluminense a cores. Porque o TV a cores tinha iniciado ali no finalzinho de 71. Isso é uma pérola que deveria... Isso aqui, pô, vamos guardar de uma maneira que não tenha como... Até para que ela própria tivesse isso sempre com ela, entendeu? Sérgio, assim, é uma falta de visão. Porque o produto é tão rico e, ao mesmo tempo, é tão barato. Rico e barato no sentido de você utilizar aquilo. Se aquilo está em acervo, se aquilo é seu arquivo, se você embalar, dar uma roupagem, e é como se você contasse bem uma história, entendeu? Sim. Aquilo ali é um produto que você pode utilizar de diversas formas. E vários programas de memória esportiva. Claro, não, e você com custo zero, porque aquilo já está contigo. Já está contigo, então basta você dar Eu particularmente, eu vi um programa que a Rede Globo fez durante um período pequeno, com o Léo Batista apresentando, que era uma espécie de memória esportiva, mostrava alguns gols e tal. Primeiro, foi um programa que não andou muito, e segundo, ele era muito picotado. Você faz uma coisa mais, utilizando mais o material, por exemplo, você vai levar o Cláudio Adão para fazer uma matéria na Globo. Aí você pega o Cláudio Adão, você coloca ali 5 segundos de um gol, 3 segundos, 2 segundos, ninguém vê direito. Cara, pega o Cláudio Adão e fala assim, Cláudio Adão, me diz uma coisa. Pô, os momentos bons na minha vida foi com o Flamengo em 79, quando eu ganhei o Fluminense em 80, a época com o Santos. Você pega o teu material, ele vai falando, você faz uma coisa mais rica, etc. Claro. O público vai olhar pro próprio... Pô, como esse cara jogava, como... É diferente do que você simplesmente... jogar. E os lances, né? Claro. De repente o futebol não é só o gol, né? O futebol não é feito só de gol. Então o cara... Eu tinha um jeito de matar a bola no peito, de fazer isso, eu me lembro... Aí o lance, não tem, porque só tá lá o... Enfim. Tem uma jogada clássica na final de 92, que o Júnior dá 3 dribles no Renato Gaúcho, deixa ele sentado, que aquele lance não tem. Porque na transmissão, não sei de que forma... na hora da filmagem a câmera estava muito aberta e não pegou, já pega no terceiro drible, entendeu? Então um programa, por exemplo, que não tem gravado lá, Satiricon, cara, então as pessoas nem sabem, então nem lembram que existiu, né? Isso aí. Exatamente. Então assim, eu fico pensando, a gente imagina, como eu te disse, se a TV Globo, onde eu posso falar de cadeira por experiência própria, já tem essa questão, esse problema, essa falta de critério e falta de visão, eu fico imaginando nas outras, entendeu? Os acervos perdidos aí, o Arquivo Nacional ficou andando de um lado para o outro, de uma mão para outra, entendeu? Sim. Então, as pessoas, eu acho que a memória, de uma certa forma, aqui no Brasil, num todo, não estou falando nem só de televisão, ela tem que ser mais valorizada. Eu acho que... Sim, e quanto material, Duda, você imagina que tenha por aí, por exemplo, quadruplex, que é uma coisa que eu estava até falando em off.
quadruplex. Quadruplex, para quem não sabe, vem antes do Umatic. É quadruplex, Umatic e depois vem para nós o VHS, mas para as emissoras não, é Betacam. Betacam. Exatamente. Então, quer dizer, são cenários de disposição de mídia diferentes. Para quem não sabe, sério, quadruplex... É aquele grandão. Era uma fita desse tamanho. Exatamente. Que aí você, quando colocava, só para ela locar, para ela começar a rebobinar a fita, ela demorava uns 5 minutos. Exatamente. Tanto quanto era pesada e lenta, entendeu? Exatamente. Então você tem determinados pro espectador que tá, o telespectador da TV Carioca da Jam tem uma ideia, você tem ali um material que muitas vezes, em muitos casos, não foi passado por outras mídias e que está se deteriorando. Em emissoras, em galpões, está se deteriorando muito da história. Pode ser da dramaturgia, pode ser a história da comicidade, dos programas humorísticos, a história do esporte, a história especificamente do futebol. Ela está se deteriorando por quê? Porque não tem, como é que eu vou passar isso? Isso é muito complicado. Deveria haver uma percepção de que, olha, no momento que eu tiver, como você fala, esse material passado por uma mídia, eu vou poder trazer imagens que as pessoas não têm noção e que vão chamar a atenção. Por que o Baú do Esporte chamou a atenção? Porque ele trazia imagens que as pessoas nunca tinham visto. Sim. Então você sabia, olha lá, você já viu o Gentil Cardoso falando, lá o Gentil Cardoso dando uma entrevista, você já viu. Há uma matéria do Baú do Esporte que é sensacional, que é o Dé, com 18 anos. Uhum. E o repórter lá da Globo pergunta, mas é Dé por quê? Porque Domingos Alves Pedra Domingo Elias Alves Pedra é meu nome. Uhum. Aí o cara fala assim, não, então tinha que ser Dó. Aí ele bota a mão na cara do cara, é Dé, porque é Domingos Elias, não é Dó. Se eu não me engano, o Dé tava no Bangu, né? Tava no Bangu, no Bangu. Isso, se não me engano, essa matéria é de 67. Por aí. Então, o que acontece? Você tem muita coisa que você vai ver, você fica, puxa, aquela coisa, ver o Zico mais novo, ver o Roberto Dinamite novo. Tudo isso traz para o público interesse. Então você tem, como você disse, uma joia que você pode mostrar para o público e você simplesmente não tem a devida... Eu costumo dizer, pode ser até... É contraditório falar isso, mas é o arquivo inédito. Sim. Como se... Que é inédito para praticamente todo mundo. É um furo de reportagem no passado. Exatamente. Você resgatar imagens que as pessoas nunca tinham visto. Eu, como sou colecionador de vídeo, eu tenho a capacidade de chegar para você e dizer que determinados arquivos que fariam parte desse... Como é que você falou? É inédito? É arquivo inédito. Arquivo inédito. Por quê? Por exemplo... Eu digo uma coisa, o Vasco foi campeão lá carioca em 1977. O Vasco perdeu um jogo pro América por 1-0. Eu sei quando eu vi esse gol. Eu vi esse gol em 79 no programa Gol Grande Futebol. Uhum. E nunca mais vi. Então ele é inédito, porque você está falando de um arquivo que tem 45 anos que ninguém nunca viu. Sim. Então ele é inédito. Ele foi exibido só no dia. E nesse programa específico, 2 anos depois. Nunca mais. Agora... Ele deve existir em algum lugar? Claro que sim. Ele pode existir até na própria Globo. Deve existir em algum lugar? Claro que existe agora. Ele pode estar numa fita quadruplex, ele pode estar num galpão, ele pode estar... E eu tô citando aqui, você tem um jogo comum para não ficar uma coisa, eu tô falando aqui da final da... Só para o público também entender assim um pouco essa falta de importância, né? Esses filmes que vieram a ser os filmes, o carro-chefe do Baú do Esporte. Eram os rolos de filme, né? 16mm. E não existia dentro da TV Globo um equipamento capaz de telecinar, de passar... Você tinha que mandar para uma produtora, entendeu? Uhum. Porque você... No máximo, como é que eu comecei a assistir isso? Era uma moviola jurássica que eu ficava visualizando e aí Você visualizava quadro a quadro. Eu ficava assistindo e... De acordo com o interesse, na verdade, eu acabei telecinando tudo, mas dentro da TV Globo eu não tinha como fazer isso. A máquina, parece que um diretor saiu e deram a máquina de telecinagem para esse diretor, para o cara abrir uma produtora, sabe como é? Aí, realmente, né, cara, é a falta de visão. Não, e outra coisa, para analisar e dizer assim, não, o problema é o seguinte, no Brasil... Não tem nenhuma máquina que possa fazer quadruplex para passar o quadruplex para poder fazer uma digitalização. Invista-se nisso. Sim. É claro que você tem condição de investir nisso. Sim. Você, quanto é que vai gastar? Pensa no que você vai ter de retorno. Sim.
Por quê? Vamos dizer, só tem uma máquina em São Paulo. Não tem duas, por quê? Porque não houve um investimento. Então, esse tipo de análise, muitas vezes tem uma emissora tem um tipo de equipamento. O equipamento quebrou. Pronto, ninguém mais vê. Se tiver aqui um tipo de mídia, ninguém mais vai ver porque está quebrado. Daqui a 3 anos, a gente vê daqui a 5 anos. E o material, aquilo que eu falo, ele se deteriora. Sim. Ele se deteriora. E quando você vai olhar, puxa, se eu tivesse feito isso há 10 anos... Não, a forma como o material tem que ser guardado, também. O ambiente, também. A temperatura, tudo isso influencia, entendeu? Oxida. Exatamente. Então, eu acho assim... Voltando a falar, cara, eu acho que isso, a gente que trabalha nesse sentido, deveria haver um movimento, sim, não sei, público, privado, para... Um movimento em prol da memória audiovisual. Sim, exatamente. E da exibição disso, porque o que acontece? Eu sou colecionador de imagens, então eu tenho muita imagem e tal... Mas eu, por exemplo, faço aí o programa de quinta-feira, que eu chamo os ex-atletas, que eu quero justamente que os atletas tenham acesso à imagem, que eles vejam as imagens deles próprios e tal. Então, o que acontece? Você tem muita imagem, Brasil afora, que ninguém sabe, que ninguém viu, que ninguém sabe, ninguém tem ideia de que ela existe, porque ela está, de repente, numa emissora que não está fazendo nada de lucrativo para ela. Volto a falar, Duda. Qualquer programa de memória esportiva que você lance no Brasil tem sucesso. Se você souber fazer, sim, se você colocar, se você achar realmente um material que é raro na cabeça no imaginário popular, sem dúvida nenhuma. Então hoje, qual seria o caminho? Você observa e fala assim, os grandes momentos do futebol brasileiro. Você pega anos 60, o Brasil foi campeão, 50, 60, o Brasil foi bicampeão do mundo, anos 70, Copa do Mundo 1970, anos 80, seleção brasileira. Ali é um material em que você tem 3 décadas e meia, em que muita coisa você vai poder produzir até chegar nos anos 90, onde realmente começa a ter um número maior. Você indo... Canto por canto ali, você tem história para contar, você vai chamar a atenção do público sem dúvida nenhuma. Não, e assim, o Sérgio, por exemplo, voltando a falar da TV Globo, eu percebi que esse acervo perdido, né, esse ato de ilustração, porque a Globo é de 65, só pensaram em arquivar a partir de 77. Sim. Existia no Brasil inteiro. Sim. E eu comecei a garimpar nos outros estados também. São Paulo tinha o mesmo problema. Porto Alegre, a mesma coisa. Recife. E estava tudo estagnado e parado, empoeirando, perdendo a qualidade. E você, o teu ato não significou para esses estados, mas a partir de agora, vamos cuidar, não, foi um movimento daquele momento. Sim. Ou seja, depois, não, tudo bem, satisfizemos aqui o que era necessário, deixa como está. Esse é o problema, você não foi atrás, você que eu digo é emissora, emissora, não foi atrás de, olha só, o que a gente já perdeu? Vamos tentar ver o que a gente consegue recuperar, o que nós conseguimos recuperar? E hoje a tecnologia ajuda bastante nesse sentido, né? Sim, por exemplo, o acervo lá de Recife, a Globo se desfez do acervo e mandou para uma fundação. Eu tive que ir nessa fundação, porque o acervo da Globo... exatamente. O acervo da... Eu, como funcionário da Globo, eu tive que ir na fundação para solicitar as imagens que eram da Globo, na realidade. E a Globo não teve, como se diz, atenção devida para cuidar daquilo, porque aquele material era dela. Por que ela tem que mandar aquilo para uma fundação, entende? Então, sabe, não faz o menor sentido. Até porque ela tem poder econômico para cuidar daquilo. A gente está falando de uma potência, entendeu? Claro. Então, eu acredito que esse seja um grande ponto, e talvez o mote para o programa de hoje seja baseado nisso, porque vamos dizer, um trabalho que, para ser feito, ele não é feito a troco de nada, ele é feito para que você tenha, se você é uma emissora, você vai ter na exibição, nos programas que você vai passar a respeito disso com esse arquivo, você vai ter público, você vai ter audiência, você vai ter, enfim, patrocínios e etc, porque aquilo vai chamar a atenção e vai ser um programa de grade que vai chamar bem a atenção da emissora. Ou seja, olha que coisa bacana, essa emissora ela está fazendo rememorar algo que o público brasileiro adora, agora eu estou falando especificamente de futebol, que o público brasileiro adora, ela está resgatando
atletas que podem estar meio que esquecidos, escondidos, que não, o público mais novo não sabe exatamente a dimensão daquilo que foi, às vezes ouve o pai falar, ouve o avô falar, porque nós, na nossa geração, nós não tínhamos como ver o que fez o Ademir Menezes, o que foi, porque realmente não existia na época a tecnologia. A tecnologia e as TVs, né? TV de 1951. Sim. Então, se chegava o seu pai, o seu tio, o seu avô, pô, você precisava ter visto nos anos 40, não adiantava, porque ele não tinha como ver. Sim. Agora, essa geração de hoje, que é a geração hoje que tem 10, 12, 15 anos, ela tem condição de ver tudo isso, porque isso está... vamos dizer assim, de alguma maneira arquivado, mesmo mal arquivado, mesmo em quadruplex, mesmo em uma TIC, mesmo pegando poeira, em alguns lugares, em alguns galpões, em alguns pontos que precisam ser passados para o público. E é muito prazeroso, né, Sérgio? Quem gosta, sabe? Eu acho que, de certa forma, até quem não entende vai acabar gostando, porque você assistir e, normalmente, você... Olha, eu trabalhei 30 anos praticamente com arquivo. E sempre que eu assistia, por mais que eu já tivesse assistido, sempre aparecia um detalhe que eu não me lembrava, que eu ainda não tinha visto. Sempre tem aquela história que você falou. Só guardaram os gols e tal. Não, mas se tivesse guardado de uma forma mais abrangente, você teria ainda uma riqueza muito maior de lances, de história. Polêmicas. Claro, exatamente. Você tem uma ideia, Duda? A TV Cultura em São Paulo, em 1999, ela fez um trabalho de passar jogos na íntegra ao longo de vários sábados, se não me engano. Acho que eram sábados. Fez isso uns 10 ou 12 sábados seguidos. Foi a maior audiência da história da TV Cultura à época. Caramba. Cadê o Gol Grande Momento do Futebol? Gol Grande Momento do Futebol. Todas as vezes que o Gol Grande Momento do Futebol foi posto na mídia, teve sucesso. Teve sucesso com o Milton Neves, antes teve sucesso com o Alexandre Santos. Então, você tem, inclusive, esse tipo de programa, esse modelo de Gol Grande Momento do Futebol, que é um modelo que, se não me engano, teve na Excelsior em São Paulo também no final dos anos 60, era outro formato, mas porque isso chama a atenção do público. Se você vai no YouTube hoje, você pode observar, pega um arquivo, que é uma coisa que não tem muita... um jogador ou um jogo que não tem... as pessoas não tinham muita noção. Você vai lá ver o número de visualizações que tem. As pessoas se interessam. Você sabe, Sérgio, que na época, eu cheguei até a sugerir isso, um canal chamado Clássicos Esportivos. Isso. E aí, você não exibiria, assim, de uma forma pingada. Porque, por exemplo, voltando, o próprio Baú do Esporte, ele fez uma leitura diferente das imagens de arquivo, porque você usava o arquivo para pontuar. Se você comentasse aquele jogo que teve o gol, aí era só o gol. Você não contextualizava, você não mostrava como é que era a reportagem, como é que eram as entrevistas, como é que era a apresentação do narrador, do locutor. E aí a história desse Clássicos TV, por exemplo, você Clássicos do Esporte, algo assim nesse sentido, um canal só focado nisso. Então você assiste uma corrida na íntegra que o Ayrton Senna tenha vencido, uma corrida do Emerson Fittipaldi. Hoje vai passar o jogo Flamengo e Vasco de 76, entendeu? Então, cara, você assistir na... Claro, porque o que acontece? Por exemplo, nós da nossa geração sabemos que o Luiz Pereira foi um grande jogador. Sim. Né? É um zagueiro. Só que o problema é o seguinte, você quer ver a imagem do Luiz Pereira, você vai ver fazendo gol, ou o Palmeiras tomando gol, a Seleção Brasileira tomando gol. Você não dá pra ver o que ele fazia em campo, como é que ele jogava, sim. E isso é que muitas vezes vai trazer o diferencial. Por que o lateral funcionava de uma maneira... Coitado do cabeça de área, né? O cabeça de área, então... Não vai aparecer nunca. Não vai aparecer nunca, né? Porque ele não tá nem lá nem cá. Ele não tá nem lá nem cá. Então, esse é um grande problema, porque... Agora, se você tem um jogo, você tem... Até pra você ter uma percepção como é que era o movimento tático, o que se podia aproveitar daquela época que pode se aproveitar hoje, o que naquela época ficou obsoleto, e de repente você olha, puxa, era obsoleto, agora voltou a ser. Tudo isso faz parte de um conteúdo em que, fundamentalmente, eu assisti, eu vi, eu fui aos jogos, você da minha geração também foi, mas muita gente nova não tem noção. A gente está vivenciando uma coisa como se o futebol, ele tivesse 20 anos, 25 anos, 30 anos. É uma forma que tem que ser enxergada, entendeu? Para dar ênfase ao arquivo, mas com uma propriedade abrangente, entendeu? Você não usar de uma forma pontual, mas de uma forma
contextualizada e mais ampla. Sim, que seja algo que seja feito de maneira linear. Você não tenha que fazer, olha, eu vou fazer aqui um determinado momento. E volto a falar, se as emissoras pensarem nisso como uma forma de ganhar dinheiro, de ganhar público, de ganhar audiência, sem dúvida nenhuma, porque, como você falou, é barato. Você pegar seu próprio arquivo e trazer e levar isso para o público é barato. Eu me lembro do período da pandemia. Algumas emissoras começaram a pagar. A passar. Isso foi um sucesso. Sim. Um sucesso. Se não me engano, foi a Gazeta em São Paulo. Ela passou o último jogo do Santos com o Corinthians que o Pelé jogou. Eu acho que o Sport TV passou todos os jogos do Brasil, da Copa de 94, 2002 também. E assim foi. Se você parar para analisar, aquilo é um sucesso de audiência. Porque as pessoas vão... E aí, como eu falei, poderia ter mix. Você passa um jogo, daqui a pouco você passa... Pô, aquele time formidável do Cruzeiro 76, vamos achar aqui os gols do Cruzeiro ia com depoimento. Você tem várias coisas que você pode fazer. Mas é um nicho. É um nicho que ele se abrange por um motivo muito simples. O futebol hoje, quanto as emissoras pagam para transmitir jogos, para ter direito de imagens e as pessoas verem. É por quê? Porque é uma grande paixão. Essa paixão não está só no torcedor daquilo que ele está vendo hoje. Porque aquilo que o torcedor soube que o seu clube ganhou ano passado é o que sedimenta toda essa paixão que ele tem. Sim, claro. Então, isso tudo precisa ser colocado. O América agora está com o Romário, um presidente, está querendo, evidentemente, virar a chave, né, de uma situação muito ruim que o clube está. Se você agora começa a falar coisas do América, mostra imagens do América, aquilo, para tudo que o América está fazendo, é de suma importância para o clube. Então, são coisas que as pessoas têm que parar para analisar, ou ver o valor intrínseco que tem em relação ao esporte. Você falou da Globo, claro, eu estou citando aqui outras emissoras, mas se você fosse bolar um programa, se você chegasse hoje numa emissora e dissesse, Duda Magalhães, você teve 30 anos na Globo, fosse a Globo ou fosse outra emissora, que tipo de programa você bolaria de memória esportiva? É o que eu acabei de falar, né? Um canal focado só em clássicos. Assim, vamos rever hoje... Só em VTs. E assim, que não daria nem tanto trabalho, né? É o caso de você assistir uma partida na íntegra, uma corrida na íntegra, um momento de Olimpíada, uma prova que o Brasil tenha vencido, sabe? Temáticos em determinado momento. Sim, isso não precisa nem só estar ligado ao esporte. Você pode... Sei lá, os programas do Chacrinha, por exemplo, são históricos, entendeu? Quantas bandas surgiram no programa do Chacrinha. Então, cara, e isso não é tão difícil, sabe? Basta você se organizar, ter uma estrutura de acervo, que você mantém o material bem guardado para não deteriorar ou se perder. E, cara, eu acho que seria algo mais ou menos nesse sentido, assim, sabe? Hoje... E inserir isso na grade, sabe? Segunda-feira, vamos ver jogos do Flamengo. Na terça, Fluminense, num certo horário. Aí o campeonato. À noite vai ser provas de Fórmula 1. Eu falo da parte esportiva porque é a parte que eu gosto de trabalhar, é o meu ramo. Partidas de tênis, sabe? Sim. Então, assim, é mais ou menos por aí. É mais ou menos nesse sentido. E aí você pode até... Por exemplo, fazer uma releitura daquele jogo. Você passa o jogo, chama um convidado... De repente um que jogou de um lado, outro que jogou do outro. Sim, ou um próprio narrador. Sim. Entendeu? Eu acho que, inclusive, eles fizeram no Sport TV, eles reprisaram alguns jogos com a narração atualizada. E aí existia um comentário. Aí o Luiz Carlos Júnior, no caso, ele até comentava assim, ele narrava novamente aquela partida, mas ele fazia comentários como assim, mas jogava muito mesmo. Eu nem lembrava dessa jogada que o Jorginho cruzou e que o Romário perdeu o gol, sabe? Algo nesse sentido. E aí tem uma coisa que talvez as emissoras vão dizer assim, mas o Duda Magalhães está fazendo isso, mas eu já fiz, o outro já fez. O modelo que tinha o Gol Grande do Futebol, ele sendo levado para uma coisa um pouquinho mais extensa, de você fazer um compacto, aquele modelo, ele chama mais atenção. Eu vou te explicar por quê. Porque você tem na tua memória, e o público tem na tua memória, e tem no YouTube, e tem em tudo que é canto, aqueles jogos que foram
o Fla-Flu de 95, o Flamengo e Botafogo de 92, o Vasco e Flamengo de 97, enfim. Esses jogos já estão na cabeça. Agora, se você faz uma releitura, como você falou, de pega, cara, eu vou falar sobre o Campeonato Carioca de 1980. Ah, beleza, vou falar. Quem foi o campeão? Foi o Fluminense. Então eu vou mostrar o Vasco, Fluminense. Não. Mostra o entorno do campeonato, mostra quem se destacou, mostra quem estava começando, mostra os gols de um jogo, mostra os compactos de outro, mostra as curiosidades. Se você fizer isso... Os treinos dos times, né? Exato, a preparação. Preparação, entrevista. Claro. Se você fizer isso, aí você chama o público inteiro. Sim. Porque o público ele pode já ter visto a final, ele pode ter visto enfim, o jogo do Vasco-Flamengo, o jogo do Fla-Flu, mas ele não viu esse entorno. Ele não lembra, por exemplo, que um personagem, um jogador, por acaso num determinado jogo quase não jogou, isso, ou teve um problema, exatamente, sabe? Esse tipo de coisa. Exatamente. Então são coisas que de repente passam ao largo. Eu sei disso porque muitas vezes quando as pessoas falam de determinados campeonatos, aí de um período, por exemplo, que eu já gravava, cara, eu sei detalhes. Como é que você sabe detalhe do América, que foi em quinto? Como é que você sabe detalhe do Campo Grande? Eu sei porque eu tenho gravado. Claro. Mas se eu fosse fazer vamos dizer, uma edição disso, ia ficar um negócio muito maior do que a final, compreende? Uma coisa muito mais extensa. Sim. E aí você chama a atenção, como eu falei, você começa a achar novos heróis do futebol, novas figuras emblemáticas, novos casos curiosos. Você começa a trazer novos personagens para o meio do futebol. Porque eu imagino aquilo que você estava falando do cabeça de área, do zagueiro, do lateral direito. O lateral direito, aquela história, o Alcir é muito lembrado pelo drible que ele levou do Riverino. Por que ele é muito lembrado? Qual é o jogo que você tem do Alcir inteiro pra ver? Pois é. Você não tem. Algum drible você tem. É que nem o coitado Osmar. O Osmar falou pra mim um dia, só que tá campeão mineiro, campeão brasileiro, joguei na seleção brasileira, mas só lembram de mim por causa do balão que eu levei do Roberto. Por quê? Porque isso não foi devidamente registrado, compreende? Isso não está devidamente registrado. O que está registrado é mais um lance A, o lance B, o cara, bom, do lance A, do lance B, tem esse aqui foi mais emblemático, então toca. Eu ainda brinquei com ele, poxa, já que você é lembrado só por causa desse balão que você levou, com essa carreira tão brilhante, o que você faria naquele momento? Para não ficar um pênalti, né? Pois é, e é isso. Você tem determinadas figuras, determinados jogadores que muitas vezes o público não tem a devida dimensão. Quando você fala, por exemplo, do Fio Maravilha. Fio Maravilha é o folclore do futebol, etc. E as pessoas... Fio Maravilha tem uma música que ele fez o gol. Ninguém sabe mais nada. Como é que ele começou? Como é que ele jogou? Ele foi artilheiro, não foi? Não, e a música diz, tabelou, driblou dois zagueiros. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Então, quer dizer, quem é esse cara? Então, isso, na minha cabeça... E você vai dizer, mas é que esse fulano de tal, esse aqui já morreu. Tá bom, mas o filho dele tá vivo. Ele tem família, ele tem... Você tem um jogador, que não foi um jogador, eu vou na quinta-feira, vou fazer uma entrevista aqui com pessoa ligada, mas é um jogador que é o Luizinho Tombo, né? O Luizinho Domes, o Luizinho Lemos, Luizinho Guerreiro da Vila, enfim. Que ele foi um jogador, um grande artilheiro e tal. Mas ele morreu, os filhos dele estão vivos, os filhos dele estão trabalhando no meio do futebol. Então, quer dizer, você pegar esse jogador, então, ele morreu pra mídia, ou seja, o que ele fez morreu pra mídia. Foi um dos maiores artilheiros da história do América. Sim. Foi um jogador que fez centenas de gols e tá... Não, mas ele morreu. Esse é um grande problema que nós temos. Sério, e assim, agradeço o fato de poder ter trabalhado com isso e trabalhar ainda, porque, na verdade, é tão inerente na minha vida, é tão forte, presente que as minhas referências são todas ligadas a fatos esportivos, sabe? O ano de 94, o ano de 95. Aí eu, para lembrar do ano, eu lembro um fato esportivo que me remeta a uma certa data, entendeu? Então, isso acaba sendo, para mim, uma referência. Sim. Tudo é uma referência diante de... Por quê? Porque eu assisti isso a minha vida toda. Sim. Então, de certa forma, aquilo ali fica memorizado. Fica memorizado. E você, muitas vezes, você traz para tua memória quando você vê o lance. Já aconteceu comigo de ver...
eu vejo eu me lembro desse lance, aí eu vou, cara, esse jogo eu tava... Tem essa coisa. Onde você estava naquele momento. Você começa, você vê... Todo mundo sabe onde estava no dia que o Ayrton Senna morreu. Exatamente. Entendeu? Como eu digo, todo torcedor do Vasco sabe o que ele estava fazendo quando o Vasco virou o jogo com o Palmeiras. É natural. Provavelmente todo torcedor do Flamengo sabe que no momento que o Flamengo virou lá na Libertadores, o que estava fazendo? Tudo bem, isso é mais recente. Mas, por exemplo, em 81, quando o Flamengo ganhou lá do Liverpool, todo mundo sabe o que estava fazendo depois. É natural, coisas que marcam. E muitas vezes uma coisa que é sua, que é inerente a você, vai te marcar de você rever. Há muito tempo você não tem acesso àquela imagem. Pra mim, então fica mais fácil ainda, né, Zé? Você tava onde quando o Ayrton Senna morreu? Eu tava lá dentro da Globo trabalhando. E eu acordei, eu tinha que estar na Globo às 4 horas da tarde, e o acidente foi por volta de 11. E aí meu pai me acorda, falando assim, acho que o Ayrton Senna morreu. Aí eu tinha que estar 4 horas da tarde, eu falei, na hora, eu falei, vou ter trabalho. Sem dúvida, foi o dia que eu mais trabalhei, cara. Na verdade, não foi o dia. Ali eu cheguei na Globo meio-dia, 1 da tarde, saí 6 horas da manhã do outro dia, sabe, esse tipo de coisa. Quando o Tom Jobim morreu, ele morreu numa quinta-feira. Nós fizemos um Globo Repórter de quinta para sexta também. Eu entrei na TV às 6 da tarde, saí às 10 da manhã do outro dia. Então, sabe, cara, e é gostoso você poder rever, entendeu? Você poder estar assistindo, trabalhar com audiovisual, sabe? É prazeroso, é enriquecedor, é culturalmente importante. Te dá uma bagagem, entendeu? Então, e faz parte da nossa vida. Sem dúvida. A imagem faz parte da nossa vida. Sem dúvida. Eu vejo hoje como uma grande perda por parte das emissoras. Eu falo mais das emissoras, é claro que hoje você tem streaming, hoje você tem vários canais como esse canal nosso, mas eu digo as emissoras que retêm essas imagens, né, que tem essas imagens. Eu vejo uma grande perda, uma grande falta de percepção do que poderia acontecer. E digo aqui, já como colecionador que sou, digo, não vão para o lugar comum. Se vocês forem para o lugar comum, todo mundo já viu. Busquem aquilo que as pessoas não viram. Mas como é que eu vou saber o que as pessoas não viram? É só observar aquilo que está sendo projetado, que está sendo posto, que está sendo colocado, exibido ao longo dos anos, e aquilo que não foi exibido. Como é que a TV Cultura teve esse boom de audiência? Ela, em 1999, ela vai e apresenta Santos 4, Corinthians 0, na íntegra, 1972, Pelé em plena forma. É claro que ela vai chamar a atenção de muita gente para ver. Nós estamos falando de uma época que no YouTube não existia praticamente, já tinha muito pouco tempo a internet, enfim. Aí ela apresenta o Campeonato Paulista que o São Paulo ganhou em 1985. 14 anos, mas na época não tinha muita gente que gravava, então deu sucesso. Depois ela apresenta uma virada do Corinthians no Palmeiras de 71, 4-3, deu sucesso. Depois ela apresenta um jogo do Brasil de 72. Foi assim. Então, o que a TV Cultura raciocinou? O que carece dessa geração aqui dos anos 90 ver? É aquilo ali. E continua carecendo a geração de 2020, tanto aquilo ali, porque aquilo não foi depois uma sequência, aquilo foi um boom, parou ali e depois a coisa não continuou. Eu acho assim, existe uma luz no fim do túnel dessa história, que, por exemplo, atualmente eu tenho trabalhado muito com o Museu da Pelada, com o Sérgio Pugliese. E ele já tem uma certa estrada e ele já está começando a perceber, olhar para trás, quantas matérias já fez e que ele necessita deixar aquilo arquivado para ele poder elencar e deixar de uma forma estruturada. Então, inclusive a gente está em breve começando um trabalho de organizar o acervo do Museu da Pelada. Então, são pessoas que já pensam da mesma forma que a gente pensa. Já tem uma visão. E tem um detalhe, você já percebeu que alguns atletas, ex-atletas que foram entrevistados, foi a última entrevista deles, antes de falecer? Isso aconteceu com vários atletas que foram entrevistados no Museu da Pelada. Eles foram entrevistados e a última entrevista foi aquela. O Eurico Miranda? O próprio Eurico foi uma situação como essa. Então, mas porque, por exemplo, o Eurico era muito entrevistado, mas eu estou falando de determinados atletas que de repente já estavam meio que esquecidos. O Sérgio Pugliese foi lá, fez uma entrevista com eles contaram a história dele, o atleta contou a história dele, e de repente 1 ano ou 2 anos depois ele partiu. Então, isso é de suma importância. Agora, o que me dói, isso me dói, é quando você chega num atleta desses
ele diz assim, pô, eu me lembro muito daquele lance que não sei o que e tal, e não tem como passar, porque não tem, porque a emissora não guardou, ou porque tem e tá num galpão. Isso me dói demais. Por exemplo, eu nunca vi o primeiro gol do Roberto contra o Internacional. Eu nunca vi. Explode o garoto dinamite. Eu nunca vi a final do Campeonato 70, quer dizer, o jogo que deu o Campeonato Carioca de 70 pro Vasco. Então eu tô falando agora como vascaíno. Aí eu pergunto, o torcedor do Flamengo, o torcedor do Flamengo, ele não viu a estreia do Zico. Não tem a estreia do Zico, foi na Bahia, né? Que ele entrou lá. Não tem por quê? Porque não foi guardado. Então, quer dizer, uma coisa importante, uma coisa, vamos dizer assim, emblemática, o primeiro gol do Zico em relação a clássico, por exemplo, foi contra o Vasco, os 2-1. Não tem. Mas não tem o gol. Não é que não tem o jogo, não tem o gol. Sim. Então, isso é uma coisa que você parar para analisar. Pô, já tinha televisão, já tinha. E pode ser que exista, entendeu, Dudu? O que eu mais me bato é o seguinte: pode ser que tenha. Em algum lugar do passado. Em algum lugar, arquivado, em algum galpão. Porque eu me espantei muito que uma vez eu fui à TVE, em 2000. O Sérgio Maurício trabalhava na TVE na época. Eu tava querendo apresentar o programa, você vê. O nome do programa era História e Gol, que era baseado no Gol Grande do Futebol. Sim. Então, o que eu fiz? Eu pesquisei os jogos aqui, eu falei, cara, esses jogos aqui, pô, tinham que ter e tal, passar pro público, o público vai adorar, não sei o quê. Aí eu fiz assim, como se fosse um piloto, né? Aí eu levei pra lá e tal, tava o Cláudio Buyunga e tava ele lá. Aí ele virou e falou o seguinte, pô, cara, excelente, achei bacana que esses jogos são realmente jogos, alguns eu me lembro que eu vi e tal. Eu falei, pois é, esses jogos o público nunca viu, etc. Aí ele virou pra mim e falou o seguinte, só que tem um problema, a TVE tem um galpão, se não me engano era em Bangu, e esse galpão tem lá um monte de fita. Eu, quando entrei na TVE, eu fui lá pra ver, eu tô também interessado nessa questão da imagem do esporte e tal. Aí eu fui lá ver Brasil e Paraguai, 1969, o maior público da história do Maracanã. Sim. Peguei aquele fio que eu acho que era uma dessas quadruplex ou uma tica, alguma coisa assim. Peguei lá botei, tava o Paulinho da Viola tocando violão. Que ele passou por cima. Agora, o cara que passou por cima, o cara não parou pra analisar, cara, esse jogo aqui tem 183 mil pessoas, é o maior público da história do Maracanã. Eu vou pegar isso aqui, eu vou fingir que isso aqui é uma barra de ouro, vou guardar aqui no lugar mais com uma possibilidade maior de conservação e vou manter isso. E era um material que a TVE tinha até hoje. Cara, Sérgio, assim, uma coisa que me preocupa nesse sentido, por exemplo, no centro de documentação lá da TV Globo, quando eles começaram a arquivar, a acervar, eles foram, de certa forma, apurando melhor e dando uma riqueza maior de detalhes que até para facilitar a busca, para você ter um cruzamento de palavras que te levassem à imagem que você procura, você bota lá o nome da pessoa, aí bota gol, aí aparecem os gols dessa pessoa, então acidente, aí aparece sim. E hoje o que está acontecendo que eu percebo? A tecnologia, na verdade, que era para ajudar, que era para ser uma alavanca agregadora, não, eles têm pego as imagens e acervando de qualquer maneira na nuvem. Entendeu? Isso é perigoso. Não tem a linguagem da bibliotecária. Do bibliotecário. Exatamente, para você ter uma forma de você amarrar melhor a sua busca, a sua pesquisa. Então, aquilo fica muito solto. Então, isso dificulta a tua pesquisa em muito, sacou? Porque você joga uma palavra, vai aparecer de tudo um pouco. De tudo um pouco. Exatamente. Esse é um grande problema, porque, por exemplo, você tem uma especificidade, você pode falar Vasco, aí você chega a Vasco, por exemplo, se você vai em arquivos, uma vez eu fui no arquivo da TV Tupi fazer pesquisa, que é um arquivo que tem na internet da TV Tupi, aí apareceu o Vasco, só que tinha um início chamado Vasco Leitão, você pode, o Vasco você não vai achar, então você tem que arrumar facilitadores para que as pessoas cheguem lá e achem aquilo que é ferramenta, exatamente, para que você chegue lá e consiga. Isso é uma grande questão e, fundamentalmente, as pessoas entenderem que se existir alguma coisa que seja achado, ou alguma coisa que esteja, vamos dizer, em algum galpão desses da vida, que você trazer isso para uma digitalização, você pode estar
estar no meio disso tudo trazendo joias raríssimas. Sim. Da história, aí é do esporte, é da história, como a gente falou, da teledramaturgia, é a história do humor, é a história dos shows, dos programas, dos jornais, etc. Você fala pra mim, quando você diz assim, eles gravaram o Jornal Nacional tá na íntegra. Pelo menos o Jornal Nacional tá na íntegra. Mas quanta coisa se perdeu porque você está editando? Porque a tua visão hoje, eu vou editar isso aqui porque eu acho isso importante, isso é a tua opinião. Mas o Jornal Nacional está na íntegra lá na Globo, mas só a partir de 83. Antes disso, quer dizer, antes disso também não. Também não como tá. Se não houvesse, é como se não houvesse Jornal Nacional. Quer dizer, então tudo isso acaba atrapalhando. Eu fico muito à vontade para falar, porque nessa qualidade minha de colecionador, o que eu mais fiz ao longo da minha vida foi buscar recuperar. Então eu recupero fita. Às vezes eu recebo uma fita de VHS de alguém que gravou, eu procuro recuperar, eu dou um jeito, gasta-se dinheiro. Se você vai ter uma coisa, material aqui do futebol brasileiro na Alemanha, aí o cara, então vamos trocar uma coisa aqui pro jogo. Eu trouxe o primeiro jogo colorido da seleção brasileira pro Brasil. Porque o Brasil não tinha, em termos de, evidentemente, de tempo, né? Foi de 1968, que foi uma Alemanha e Brasil, na Alemanha, e foi 2-1 pro Brasil. Eu trouxe porque não tinha imagem nos anos 60 de jogo colorido do Brasil. Jogo que eu digo inteiro, na íntegra. Não tinha imagem. Eu fiz uma troca, me lembro que era com... Eu tô me lembrando que alemão, porque o cara era alemão e morava nos Estados Unidos, uma coisa assim. Aí eu fiz a troca. Então, o que eu procurei fazer ao longo da minha vida com a questão da coleção, justamente falar, vamos trazer isso pro Brasil, vamos trazer isso pro público ter acesso. Esse é um ponto importante. Eu acho que falta isso também, esse intercâmbio e criarem encontros, workshops, entendeu? Com colecionadores, para dinamizar essa troca. E numa dessas, como você disse, pode ser que esteja e apareça um tesouro aí que a gente acha que não existe e está em algum lugar. Eu, por exemplo, eu tenho hoje, na minha coleção particular, eu tenho material que eu sei que a Globo não tem, que é dela. Mas eu tenho, ela não tem. Por quê? Ou porque eu fui com outro colecionador, ou porque ela não tem mais, deixou de ter. Por quê? Porque, na verdade, esse tipo de conservação é uma conservação que você tem por exemplo, a minha importância, poxa, eu tenho um negócio aqui de 1975, mas isso aqui é um negócio... É a minha visão de colecionador, não necessariamente a visão da emissora. Sim. Não, e lá, normalmente, quando não tinha alguma imagem, a desculpa era, pegou fogo. Ela botava na conta do incêndio, entendeu? Não, e tinha uma coisa antigamente, Duda, que acontecia muito, que era o seguinte, as emissoras trocavam entre elas imagens. Você pedia, a TVE pedia, não sei, muitos pediam da TVE, né? O Globo pedia da TVE, o outro pedia, ia pra Bandeirantes, a Bandeirantes ia pra Tupi, ia Tupi... Normalmente voltava para o educativo. Então de repente, você tem imagens de emissoras em outras emissoras, né? Quer dizer, você tem isso também. E se houvesse também uma forma de você trazer tudo isso de volta, porque até onde eu soube, e eu não sei se isso ainda existe da maneira como existia, parte do material do Canal 100 estaria na Globo, parte dele. Não sei exatamente se os filmes ou se jogos que eram filmados pelo Carlos Niemeyer, enfim. Mas parte... Só que aí, mas aí tem o problema do direito autoral, a Globo não pode... Vamos sentar. Claro. A Globo, o Carlos Niemeyer, vamos dizer, olha só, vamos fazer uma coisa aqui para passar pro público e todo mundo ganha. Não, o Canal 100 é uma referência que quando você fala de arquivo e baú do esporte, as pessoas já falam também de cara sobre o Canal 100. Mas eles também não são muito fáceis, né? Porque eu já tentei, inclusive, fazer negócios com eles, assim, ter um intercâmbio, uma permuta, e eles sentam em cima daquilo ali... E aí você para analisar. Todo mundo lembra do Canal 100? Claro. Todo mundo ia pro cinema, chegava antes para poder assistir os gols, entendeu? Eu me lembro de uma parceria que eles fizeram com a ESPN há uns 10 anos, mais ou menos, que eles passaram o jogo que o Cruzeiro virou contra o Santos, lá no Pacaembu. Passaram aquele filminho de 3 minutos. Aquilo foi um estouro, um sucesso, todo mundo querendo ver, todo mundo querendo saber e tal. Por quê? Porque até então não via. Aquilo que foi feito com a ESPN podia ser feito com A, com B, com C, com D, com E, com F, com G, Z. Não, e a abordagem, né, a textura das imagens, cara, é de uma qualidade, né, impressionante. Sim, e você muitas vezes esses jogos que a gente tá com... Não esse jogo que eu falei do primeiro gol do Roberto, que eles não filmaram, ou o 6-0 Botafogo também, que eles não filmaram, sabe-se lá por quê. Mas vários jogos, há vários momentos ali do futebol brasileiro que de repente estão só hoje em cinejornais, que é uma outra coisa que eu gostaria de abordar. Você tinha
Herbert Richards, você tinha Ampla Visão, se não me engano, não, Ampla Visão era Herbert Richards, não, você tinha Estúdio 1000, tinha Canal 100 e tinha Atlântida. Onde é que tá isso? Se a Atlântida resolve que, olha, nós vamos pegar o Canal Brasil e vamos fazer no Canal Brasil exibição de... Aquilo estoura de audiência. Sim, claro. E aí, a Resenha Facite. A Resenha Facite, você pega um programa da Resenha, coloca a Resenha Facite, porque todo mundo... Era assim, era como? Você vai ver como é que era, vai ver efetivamente como aconteceu. Aí é mais uma coisa, eu me lembro que o Canal Brasil, eu falo e vou me lembrando das junções que eu tô fazendo na minha cabeça. O Canal Brasil, em determinado momento, ele fez uma parceria com a Atlântida e transmitiu 5 minutos durante a semana, assim, durante 10 dias ou 15 dias, alguma coisa assim, um filme de um jogo. Foi Flamengo-Botafogo, Vasco Fluminense, fez isso, fez uns 5 ou 6 e transmitiu 2 ou 3 vezes a cada 3 dias e tal. E aí, aquilo, a mim, me chamou muita atenção. Falei, cara, olha que arquivo, porque também, aquela história, os cinejornais, eles eram muito bem produzidos. Sim. O Canal 100 era uma grande, mas eles também eram bem produzidos. E foi um negócio interessantíssimo de ver, aliás, uma outra forma de fazer imagem de cinema. Atlântida, né? Cinejornal Atlântida. Sim. E eles pegaram e colocaram... Por que isso morreu? Por que isso não é feito mais? Por que não se pega esse material e se distribui? Volta a falar, dá acesso ao público através do teu canal. O cara tem um canal, ele dá acesso ao público. Eu não vejo nenhum movimento na área da cultura, sabe? No sentido até público, de se mexerem para esse tipo de questão, para preservar... Para preservar e para exibir. E hoje, cara, de certa forma, né, Sérgio, a velocidade da informação acaba banalizando muito. Então, se a gente entrar nesse ritmo, eu acho que até é pior, tá entendendo? Claro. Porque a gente está indo na contramão de tudo que a gente está falando aqui, das ideias propostas. Claro. Claro. Porque se você pegar alguma coisa que o público não tem, ele não tá no consumo dele diário, aquele consumo, eu sei o que vai acontecer hoje, amanhã, você pega, aqui tem um troço aqui, você volta aqui, isso aqui é para trás, isso aqui tem uma outra história, isso aqui tem uma outra nuance. Você vai chamar a atenção, até numa mídia em que hoje está muito disputada, porque hoje você tem as mídias das próprias emissoras e a própria internet. Mas se você fizer uma coisa fora dessa curva, que todo mundo está andando nessa curva, indo para a direção reta, que vai dar numa outra curva, que vai chegar num lugar que todo mundo está sabendo, se você fizer uma curva diferente, se você fizer uma reta oposta, você consegue trazer, porque você tem um elemento. E aí eu vou sair da teledramaturgia, eu vou sair do humorismo, eu vou sair dos programas de show. Um elemento, o futebol é uma paixão nacional absurda. As pessoas consomem futebol de uma maneira inacreditável no Brasil. Mexe com a paixão, né? Mexe com a paixão do torcedor, mexe com a vida da pessoa, mexe com o humor das pessoas. Claro. Então, quando você traz isso à tona, você modifica completamente esse cenário. Bom, nós estamos já um papo bom, papo rolando, mas é aquela história, papo bom, papo rolando, mas a gente tem que ter a parte final dele. E uma coisa que eu queria que você falasse, diante de tudo isso que nós comentamos aqui, é que você desse sugestões, você já deu uma, que fazer um canal de clássicos, mas que você desse sugestões com relação à conservação e com relação à exibição, além da questão do canal de clássicos, aquilo que você entende que poderia acontecer para trazer de volta essas memórias esportivas ou de outras áreas para o público em geral, de uma maneira que satisfizesse não só o público, mas também quem está exibindo essas imagens. Ou seja, para a emissora, eu estou fazendo isso aqui, eu vou ter um ganho com isso, eu vou ter um público, eu vou ter um engajamento, eu vou ter algo que me satisfaça enquanto também em relação ao mercado. Eu acho que é um movimento amplo. Eu acho que tudo que a gente colocou aqui, se a gente lançar isso dentro de uma projeção, de forma de exibir, encontro de colecionadores, atrair o público e o privado, entendeu? As empresas, o governo, eu acho que é colocar isso em pauta, como a gente está fazendo agora, porque poucas vezes
você está dando oportunidade aqui pra gente trocar uma figurinha muito importante, sabe? E quanto mais nós tivermos esse movimento e trouxermos pessoas interessadas conosco, eu acho que isso acaba fazendo com que as coisas funcionem e andem... Cresçam, né? Isso, de uma maneira... geral aí. Perfeito. Eu também tenho essa visão, entendo que deveríamos trazer. Olha, essa de criarmos encontros, para mim, e divulgar. Sim. A divulgação é importantíssima, entendeu? Olha, vamos ter com antecedência, vamos ter um encontro de colecionadores, se você tem uma imagem... traga para cá um acervo, vamos exibir, fazer sessões públicas, entendeu? Para chamar a população, chamar o povo. Sim. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido aí. Não, e uma coisa, uma campanha também com relação a você ter esse material que se perde nos galpões da vida, que ele seja um material restabelecido. Vamos ver quantas máquinas existem no Brasil que possam digitalizar. Tem uma, então por que não vamos... Claro. Como é que se faz para ter 3? Como é que faz para ter 4? Não é só uma pesquisa de imagens, é uma pesquisa estrutural também, de equipamento para você poder... Porque você tem tantos tipos de imagens que ao longo do tempo foram feitas. Você, por exemplo, só a questão da TV Tupi, são 22 condôminos que ficaram com essas imagens. Então, tem condômino que não tem mais, tem condômino que está lá com aquele troço solto, tem claro, quem conservou, mas aquilo tudo tem que ser passado. O fundamento é o seguinte: passa-se para o público, exibe-se para o público de uma maneira que quem está exibindo também tenha a possibilidade de usufruir com isso. Você, que seja colocando a sua marca, por exemplo, a Atlântida. Quem seja o dono hoje das imagens da Atlântida, entende que o futebol é um patrimônio do público, e aí coloca em determinados lugares e passa e exibe, e sempre com a marca dela. Aí o outro vai olhar, a Atlântida tá tomando essa... eu também, porque eu também tenho. Sim. Eu também, eu tenho Cine. Não, eu também, emissora tal. É isso. Quando houve a história da pandemia, que uma emissora começou a passar jogos antigos, várias outras passaram também você, porque, cara, vou trair o público para isso. Então são coisas que devem ser feitas, ou poderiam ser feitas, melhor dizendo, de uma lógica em que você, primeiro, traga essas imagens que não estão hoje visíveis para o público, e traga também as imagens que não estão visíveis para ninguém, ou seja, aquelas imagens que estão postas em mídias que ninguém consegue ver. Quer ver um exemplo, Sérgio? Quando você já assistiu um programa como esse que a gente está fazendo aqui agora, abordando esse tema, entendeu? Sim. Então, cara, eu espero que, a partir até da gente mesmo, entendeu? Sim. Esse pontapé inicial aqui dessa história que a gente tá pensando e projetando, saia daqui e a gente transforme isso numa realidade. No movimento, né? Isso, no movimento. Perfeito. Bom, estive aqui com muito prazer mais uma vez com o Duda Magalhães. Você que está conosco até agora, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de dar o seu like e de compartilhar, porque o material hoje, o trabalho hoje, a resenha hoje foi focada em algo muito importante, que é a história audiovisual do esporte brasileiro, foi bastante tocada, mas também a história do audiovisual em geral do Brasil. Mais uma vez, um prazer ter o Duda Magalhães aqui. Sérgio, obrigado. É um prazer. Já me sinto em casa e vamos em frente. Exatamente. E ele se sente em casa, nós estamos em casa, nós estamos no TV Carioca da Gema, agradecendo também o Hugo pelo trabalho aí nas carrapetas, e semana que vem voltaremos no De Tudo Um Pouco. Quinta-feira, não se esqueçam, quinta-feira tem Fute História, o programa que fica na memória. Saudações a todos!